Fala pessoal, tudo certinho? Você está em mais um programa, mais um podcast do Conexão MQ, que é o podcast da Escola Marquitana, e hoje vamos falar de um assunto que eu sou apaixonado e quero aprender muito aqui com o querido Ricardo Matsumura, que é especialista em inteligência artificial. Ele é cientista da computação com doutorado em inteligência artificial e atua há mais de 15 anos. Tanto com experiência em ciências de dados e aprendizado de máquina. É professor tanto no meio acadêmico como também profissional da indústria. Então eu vou deixar para ele se apresentar um pouco melhor e quero agradecer aqui, Ricardo, pela tua presença, que vai nos esclarecer muitas coisas aqui. Bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. É um enorme prazer estar aqui. Vamos começar com uma pergunta assim, o que é a inteligência artificial? Se tu puder explicar para nós de uma maneira bem simples. Vou começar pela mais difícil, tá bem. Não tem uma definição, ninguém concorda com a definição do que é inteligência artificial. Eu gosto de definir de uma forma bastante pragmática, que é quando a gente tem uma tarefa que exige inteligência para ser solucionada, que precisa de uma pessoa para solucionar aquela tarefa usando inteligência, e a gente substitui por uma máquina. Essa máquina a gente chama de inteligência artificial. O problema dessa definição é que ela tende a ser um alvo móvel. No momento que a gente constrói uma máquina que é capaz de executar uma tarefa que uma pessoa fazia, a gente simplesmente chama isso de algoritmo, chama de computador, chama de programa, não chama mais de inteligência artificial. Inteligência artificial acaba sendo tudo aquilo que não funciona ainda. Essa é uma outra definição razoável. Mas eu acho que funciona bem para o nosso propósito aqui a ideia de é a automação da cognição humana. E como é que... Eu tenho muita curiosidade nisso, né? Porque dizem que tem que ter máquinas gigantes para fazer todo esse pensamento e tem que ter um sistema para esfriar essas máquinas. Então ele tá sempre aprendendo, né? Como é que uma máquina de inteligência artificial, como é que ela aprende? De onde é que ela tira essa informação? Inteligência artificial tem diversas sub-áreas, né? Uma das áreas é a chamada aprendizado de máquina, que é inclusive a que eu tenho me especializado mais. E que ganhou proporções grandes devido ao ChatGPT, que é um algoritmo de aprendizado de máquina. Então, nesse contexto bastante específico desses tipos de algoritmos capazes de aprender, eles aprendem a partir de dados que tu fornece para eles. Então, se a gente voltar na história um pouco, os algoritmos de aprendizado de máquina, inteligência artificial mais tradicionais, eles aprendem tu mostrando exemplos. Então, por exemplo, tu mostra uma foto de uma planta e mostra uma foto de um cachorro e diz, isso é uma planta, isso é um cachorro, e tu mostra um monte dessas imagens e, eventualmente, ele aprende a distinguir, a planta é mais verde do que cachorro, então quando tem verde nessas posições, eu vou dizer que é uma planta. Os algoritmos mais novos utilizam texto para isso, né? Então a gente alimenta eles com uma grande quantidade de texto, tirado da internet, livros, seja lá onde for, e eles aprendem padrões nas sequências de palavras. Então, basicamente, o que o ChatGPT, por exemplo, aprende é muito semelhante ao corretor ortográfico que a gente tem no nosso celular. Então, se tu pegar teu celular e começar a digitar uma mensagem, ele começa a prever o que tu quer escrever, né? E tu pode apertar, sim, essa é a palavra que eu queria. O ChatGPT faz exatamente a mesma coisa, só que com muito mais dados e com o que a gente chama de janela de contexto maior. Vamos dizer o seguinte, que no corretor do celular, ele talvez olhe para a palavra anterior para prever a próxima. O ChatGPT olha para, 8 mil, 20 mil, 1 milhão de palavras anteriores para prever a próxima. E isso que torna ele interessante. E ele faz cálculos ali também no meio de tudo isso. Ele funciona, o funcionamento do ChatGPT é através do que a gente chama de uma rede neural, né? Uma rede neural é uma sequência de cálculos matemáticos, cálculos matriciais, que calcula qual é a probabilidade de uma palavra suceder a outra. Então, quando tu digita alguma coisa, ele tenta prever a próxima. Quando tu faz uma pergunta, ele tenta prever a resposta. E isso é tudo feito com matemática, cálculos matriciais internamente. Fantástico. E essas inteligências artificiais aí, elas se tornaram, para mim, pelo menos, famosas nos últimos pouquíssimos anos, né? Que a gente utiliza agora e tira dúvidas e tal. Mas acho que já tem mais tempo nisso, pelo que eu li. Agora, a pergunta que eu quero fazer para ti é, no nosso dia a dia, a gente já usava inteligência artificial antes? Eu ouvi falar que aplicativo como GPS, isso aí já era inteligência artificial? Tem algum exemplo que tu possa dar? Que predata o ChatGPT, que eu acho que popularizou de fato a inteligência artificial, tem bastantes exemplos, né? Eu acho que talvez um exemplo clássico é exatamente o que eu estava falando. Esse preditor de próximas palavras no dicionário, no teclado do celular, é uma inteligência artificial interna. Mas, por exemplo, o recomendador de filmes no Netflix ou de música no Spotify utiliza algoritmos de inteligência artificial também.
mesmo quando a gente vai tirar uma foto com o celular e ele faz o foco no rosto da pessoa, ele acha o rosto, faz aquele quadradinho, também é algoritmo de inteligência artificial. Então, esses algoritmos mais comuns de inteligência artificial existem há bastante tempo, são utilizados de forma ampla, mas realmente só caiu no popular devido à explosão dos ChatGPT e semelhantes. Que também tu pega esse ChatGPT, o Gemini, tu escreve ali, cara, é um troço assim que revolucionou, acho que por causa disso, né? Parece que eles têm toda a informação ali muito rápida. Eu tava discutindo até pensando, né? Tu pensa na época anterior ao computador ou à internet mesmo, vamos botar anos 90 para lá. Tu ia estudar, tu pegava um livro, tinha que ir atrás, tu gastava um baita tempo. Aí daqui a pouco vem um Google, que já ajudava muito. Daqui a pouco agora, poxa, além de tudo isso, tu tens alguém para buscar as fontes para ti, para tu checá-las, né? Então, eu acho que esse ponto é importantíssimo. E eu puxo, Ricardo, para a questão da educação. Assim, na tua experiência, quais são os, digamos assim, os benefícios, pelo menos a curto prazo, agora que a gente observa, da aplicação da inteligência artificial na educação como um todo, desde do básico até o pessoal que está fazendo doutorado aí? Nossa, pois é, se discute bastante ainda quais são os impactos e como as pessoas têm utilizado. A gente está passando por um período de transição, onde quem utiliza ainda tem um pouco de vergonha de dizer que utiliza, prefere obter os benefícios e dizer não estou usando, tem bastante disso. Mas aos poucos as pessoas estão tratando isso como se fosse uma ferramenta de trabalho convencional. Tem um livro do Salman Khan, do Khan Academy, que certamente você conheces, que trata exatamente sobre os impactos da educação de tecnologias como o ChatGPT, né, os chamados grandes modelos de linguagem. E a gente tem que dividir em algumas partes. Eu não sou especialista nessas aplicações de educação, porque eu acabei me afastando da universidade exatamente coincidindo com o período onde explodiu o ChatGPT. Então, eu não tive que passar pelo processo de ter que aprender isso para utilizar em sala de aula. Mas dos relatos que eu vejo, tem esses dois lados. Um é a questão do aluno. Então, do aluno, o principal diferencial é como se tu tivesse um professor dedicado para ti. Né? Então, se a gente puxar, por exemplo, o YouTube, né? Se a gente pegar o YouTube, tu tem um vídeo que é feito para massas, ou seja, tu tem um nicho, tu faz um vídeo para aquele teu nicho, mas é o mesmo vídeo para todo mundo. Se tu vai conversar com o ChatGPT, tu tem como informar ele, olha, eu sei isso, eu não sei isso, adapta o conteúdo para mim. E ele é capaz de adaptar esse conteúdo especificamente para ti. Então ele pode, se for bem utilizado, ele pode ser muito efetivo no processo de educação, através da personalização, né? Uma tutoria personalizada. Eu acho que isso quando a gente aprender a fazer isso numa escala boa, os alunos aprenderem a fazer isso, eu acho que uma parte importante dos professores vai ser ensinar os alunos a fazer isso, a utilizar como ferramenta de estudo, vai ser profundamente transformador, né? No mecanismo de ensino. Do outro lado tem o professor. E o professor agora claramente ele tem, se for utilizar como ferramenta, ele tem uma maneira de verificar se a prova que ele fez está correta, né? Pode pedir para o ChatGPT resolver a prova para ti e dizer assim, vem cá, um aluno do 8º ano teria dificuldade de resolver essa prova? Dado que nós já vimos essas matérias e coisas do gênero, ele diz assim, sim, nessa questão particular talvez ele tenha dificuldade por isso. Aí tu pode revisar e repensar aquela questão. Se utilizado direito, isso potencializa o ensino. Se utilizar de qualquer jeito, que é ChatGPT faz uma prova para o 8º ano, imprime para mim um abraço, é completamente desastroso. E é desastroso por quê? Porque o ChatGPT ele não tem conhecimento do teu domínio, das tuas necessidades, e ele erra muito. Então, sem uma supervisão humana, as chances de dar errado é absolutamente enorme. Então, por isso, olha, o ChatGPT não é... Qualquer interação com o ChatGPT tem que ser dialógica, né? Ela não pode ser perguntas e respostas. Ela tem que ser um diálogo, para que tu consiga extrair o melhor que essas ferramentas podem te fornecer. Fantástico. Tu tocou ainda no início da tua fala agora sobre ainda o preconceito de falar que usa, né? Talvez tinha um preconceito, fala assim, mas é como... Talvez, me corrija se eu estiver errado, né? O impacto quando chega a televisão, que o rádio ia sumir. Não some, né? Só tem outras finalidades. E agora a gente tem a inteligência artificial como uma baita ferramenta para a educação. Depois quero te fazer umas outras perguntas assim interessantes sobre isso. Mas então, na tua experiência que tu já estudou, isso é um caminho sem volta a inteligência artificial. Ou seja, quem não souber utilizar ou quem não utilizar de forma correta pode ficar para trás até no mercado de trabalho, talvez. Acho que sem dúvida. O pessoal gosta de dizer, né? Essa inteligência artificial não vai substituir os profissionais, mas vai substituir os profissionais que não usarem inteligência artificial. Né? Então, os profissionais que usam inteligência artificial vão
tomar o lugar dos que não usam. Eu não sei o quanto isso é verdade, certamente não é verdade para diversas áreas, como artes, por exemplo, onde se vê muito mais uma questão de backlash, né? As pessoas não querem ver arte com inteligência artificial, elas querem ver o artista, eles querem ver o trabalho sendo colocado atrás. Então, tu não usar a inteligência artificial é um a mais, na verdade. Né? Mas em outras áreas, onde tem essa questão um pouco menos artística, eu acho que é um caminho sem volta, sem dúvida. Ainda sobre o que tu falou, agora puxando um pouco novamente para a personalização da educação digital na questão da inteligência artificial para as necessidades. Então, vamos lá. A gente fala muito de inclusão também, sabe? Alunos que têm determinadas dificuldades ou até pensando assim, alunos que não estudam mesmo e de repente eles, poxa, perderam muito tempo, precisam recapitular um assunto lá do outro. Então, a inteligência artificial pode, inclusive, ser uma ferramenta de inclusão, né? Perfeitamente. Por exemplo, enfim, um aluno que teria uma dificuldade maior em determinada área, né? Ela auxiliar ali. E isso é uma coisa que a gente pensa, porque eu como professor, e enfim, todos os colegas professores, a gente não teve isso na faculdade, né, cara? Tipo assim, como utilizar, como treinar uma ferramenta de inteligência artificial para nos ajudar. A gente está aprendendo assim meio que aos trancos e barrancos. O que tu aconselha assim agora, pensando para os professores, uma capacitação ou como a gente pode estudar isso sozinho, algum livro inicial, talvez? Não sei se tem alguma coisa nesse sentido para recomendar. Eu não sei se já traduziram esse livro do Kahn, acho que é um bom livro para iniciar, não lembro do título agora, mas é o único livro dele, se eu não me engano, acho que é do ano passado. Mas eu diria assim, a melhor maneira de aprender é usando. Né? Então, tem várias dessas ferramentas que são gratuitas, é uma questão simplesmente de tentar integrar isso no teu trabalho. Com algumas ressalvas. Uma coisa que eu sempre digo assim, se tu nunca usou o ChatGPT, a primeira coisa que tu tem que fazer quando tu usa o ChatGPT é fazer perguntas sobre algo que tu é um especialista. Que tu sabe muito sobre isso. Por quê? Porque ele vai dar respostas erradas e tu vai conseguir dizer, tá errado isso. Isso te ajuda a calibrar para quando tu fizer perguntas sobre coisas que tu não sabe. Tu sabe que ele pode errar. Então, ter esse tipo de experiência, de tentar, vou tentar corrigir uma prova que eu fiz para os alunos, eu vou tentar usar como corretor ortográfico, fazer uma pesquisa sobre um assunto que eu não sei muito bem. Utilizar ele no dia a dia vai te dar esse aprendizado muito mais do que lendo como outras pessoas estão utilizando. Porque essa é a vantagem. Está disponível, é gratuito, não tem por que não usar. Mas eu digo assim, é importante talvez ler ou ter familiaridade sobre os problemas que essas ferramentas trazem. Então, elas não são infalíveis, longe disso. Elas sofrem daquele problema que eles chamam de alucinação. Né? Alucinação é quando ela cria informações novas que não têm nenhum contato com a realidade. Né? E elas fazem isso com alguma frequência. Se tu botar no ChatGPT e dizer assim, me encontra uma referência acadêmica sobre um assunto tal. Ele vai te dar 10 referências. Pode ter certeza que 2 ou 3 nunca foram publicados. Os autores existem, os títulos fazem sentido, mas elas não existem. Então, tem bastante disso. Outra questão é que ela tem muitos vieses. Né? Então, esses vieses a gente não entende muito bem, elas replicam vieses que estão nos dados, que são textos criados por pessoas, mas elas vão ter uma tendência de serem, às vezes, preconceituosas com determinadas minorias. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas questões. Mas entendendo as limitações, são ferramentas fantásticas. Muito bom, né? Inclusive, eu estava lembrando agora que pelo menos eu uso o Gemini atualmente, né? E lá embaixo tem cheque as respostas, a inteligência artificial pode errar, né? Então tem que ter isso aí, só que é bem pequenininho lá. As pessoas às vezes já têm como verdade absoluta, não, por isso que é uma ferramenta. Isso eu fiz, sabe? Logo quando saiu o ChatGPT, eu abri um vídeo, assim, acho que foi até uma live que eu fiz, e comecei a perguntar coisas de biologia. E olha que legal, Ricardo, porque muitas coisas eu sabia que ele estava meio que errado ali, falando, não, mas esse conceito não está tão bom, tipo assim, qual é o menor animal do mundo? Ele fala, um sapinho X, não sei o quê, pô, um tartígrado, é muito menor que ele. Fala, você está certo, não sei o quê. Só que isso foi muito interessante ter esse posicionamento aí, porque realmente, daí eu conversava com ele ali, foi uma experiência bem legal. Mas aí, puxando para essa área da educação ainda, e aqui falando com os professores, meus queridos colegas, assim, um grande desafio que a gente tem, né? E eu quero ver a opinião do Ricardo também frente a isso. Bom, a inteligência artificial não dá para falar, os alunos usam, né? Eu não vejo mais agora, pensando eu, Samuel,
uma avaliação que eu vá chegar para o aluno e dar 10 perguntas para ele, falar, me traz amanhã essas 10 perguntas respondidas. Porque eu vi um professor falando de redação, que ele fala, tia, eu estou me sentindo aqui fazendo correção de redação de um computador, cara. Ou seja, o aluno não está aprendendo nesse ponto. Olha o desafio que a gente tem. O aluno, se ele não souber usar direito, como o Ricardo falou, ele vai simplesmente, responde para mim as 10 perguntas, vai sair as 10 perguntas ali, o aluno nem leu as perguntas e tem as respostas muito bem elaboradas e o professor perde tempo corrigindo algo que não foi do aluno. Então, não sei se tu já pensou sobre esse universo que tem de avaliação. Qual seria uma saída para o professor, talvez? Não sei se tem aí alguma opinião sobre isso. O pessoal tem discutido bastante, né? Desde os mais radicais vão dizer, não, só vai fazer coisas dentro de sala de aula. Não tem mais essa de fazer nada em casa, vai ser tudo feito sob supervisão do professor, na sala de aula com os celulares desligados. Bom, os celulares agora são banidos da escola, mas já é um bom ponto de partida. Que eu acho que funciona bem, mas a escala é difícil, né? O professor não consegue, a gente não tem tempo de aula o suficiente para fazer isso com frequência. Tem alguns outros caminhos que eu acho que são interessantes, mas pouco explorados ainda, ou a gente entende muito pouco, mas que por exemplo, admitir que a inteligência artificial vai ser utilizada e trazer ela como ponto de discussão e ferramenta para ser explicitamente usada. Que é do tipo, olha, tá aqui as perguntas, leva para casa, usa o ChatGPT para encontrar as respostas, mas mais do que isso, a gente vai fazer uma discussão sobre os erros que o ChatGPT fez quando respondeu essas perguntas. Então, tu traz as deficiências e os benefícios do ChatGPT para a discussão. Então, agora tu não está simplesmente respondendo as perguntas, tu está discutindo as respostas fornecidas pela inteligência artificial. E isso torna a aula talvez um pouco mais interessante, porque tu está discutindo algo que está em super em voga, inteligência artificial e coisa do gênero, e está trazendo conteúdo para uma discussão mais aprofundada. Claro que é difícil, porque aí tu não consegue, talvez, avaliar o aluno individualmente. Então, tem vários outros problemas em fazer e tem que encontrar soluções. Eu não tenho nenhuma boa saída para isso. O que eu não vejo é que não existe como banir essas ferramentas completamente. Eles vão usar em casa, eles vão usar de alguma maneira. Eu acho que o desafio do professor é como é que a gente ensina eles a utilizarem de forma correta, ética e para aprendizado, e não para encontrar atalhos no aprendizado. Ou encontrar atalhos no aprendizado, mas não encontrar atalhos nas avaliações. Talvez seja essa a grande questão. Para evitar aquele negócio de que adiantaria um aluno? Ele tem que ter a consciência, né, de, tu quer se tornar um baita profissional, tu quer ser o melhor da tua carreira, então usa a inteligência artificial de forma construtiva e não de forma a tu não precisar pensar, né? E aí, puxando para profissões agora, que os nossos alunos estão no terceirão, aí fica naquela angústia, o que eu vou fazer aí? Por exemplo, muitos querem medicina. Medicina é hoje o curso mais concorrido que temos, né? E a inteligência artificial é algo que, inclusive, eu vejo médicos ou estudantes, ou enfim, pessoas falando, será que a nossa profissão também está ameaçada? E eu pergunto para ti assim, tanto na medicina quanto para outras, engenheiro, advogado, né? A inteligência artificial pode, de alguma forma, prejudicar ou só tem a contribuir a essas profissões aí mais clássicas? Se a gente olhar na história, né, isso é o que acontece chamada destruição criativa, que é onde diversas profissões desaparecem ou são profundamente transformadas devido a algum nível de automação. Eu acho inevitável que isso vai acontecer em algum nível, né? Eu brinco com meus amigos lá, né, que as últimas profissões a assumirem provavelmente vão ser coisas como encanador e pedreiro, que hoje são coisas que a gente não sabe bem como automatizar, porque são trabalhos manuais. E a robótica, apesar de ter avançado muito nos últimos 2, 3 anos, ainda está muito além, está muito aquém do outro tipo de automação que a gente consegue fazer, especialmente em termos cognitivos. Então, não tem também boas respostas para isso. Eu acho inevitável que as profissões vão ser transformadas. Eu acho que a gente está recém começando esse processo. Ainda vale, eu acho que a máxima de que durante um bom tempo, a gente vai passar um processo híbrido, onde a gente vai ter profissionais que utilizam inteligência artificial no seu dia a dia, e isso reduz a carga de trabalho desses profissionais. Interessante, vale um exemplo, né, que a gente tem observado. Uma das profissões que tem mais automação, que está se tentando utilizar a inteligência artificial com maior intensidade, é desenvolvimento de software, programação. O que é irônico, porque são as próprias pessoas que fazem inteligência artificial, elas estão tentando otimizar seu próprio trabalho. Mas é isso que a gente faz.
Tem um estudo que mostra algo paradoxal, que mostra que a produtividade do profissional, do engenheiro de software, aumentou significativamente. Eles conseguem gerar muito mais código em menor tempo, código com boa qualidade, com algumas ressalvas, mas a ideia geral é essa. Porém, no nível organizacional da empresa, não se vê nenhum aumento de produtividade. Porque o indivíduo está utilizando esse aumento de produtividade individual não para fazer mais para a empresa, mas para ele ter mais tempo livre para si. Acaba você trabalha a missão e fica... Isso, tu resolve o problema que tu tem que resolver mais rápido na inteligência artificial e tu ganhou tempo livre agora que tu pode fazer outras coisas. Então isso pode acontecer em algum nível, onde a gente vai simplesmente ver um aumento de produtividade individual, mas como sociedade talvez a gente não observe isso necessariamente. Então aquele médico que utiliza a inteligência artificial, ele agora consegue fazer uma consulta em 15 minutos em vez de meia hora, ele talvez prefira ir jogar golfe em vez de atender mais gente. Qualidade de vida também. Qualidade de vida não reduz o número de médicos que são necessários ainda, por exemplo. E desculpa o preconceito com golfe, acho que poucos jogam. Mas, então, continua valendo a máxima de que, muito provavelmente, sim, os profissionais que não usam inteligência artificial vão ser substituídos por aqueles que usam de forma adequada. Mas o efeito que isso tem no mercado de trabalho ainda é altamente incerto. Não se sabe qual vai ser o impacto. E não acho que vai ser muito curto prazo devido a esses estudos mostrando que as pessoas não estão simplesmente agora que eu consigo ver mais pacientes, atender mais clientes e agora vou tirar o emprego de 10 outros profissionais porque eu vou pegar todos os clientes deles. Não, o cara não quer necessariamente isso. Ou pelo menos não é linear esse processo. Então não se sabe, tá? Mas continuo apostando que a profissão do futuro é encanador. Muito bom, né? Muito. E ainda sobre a medicina, tão não somente quanto a questão do tempo que tu fala, né? Mas, por exemplo, diagnósticos muito mais precisos às vezes, né? Eu estava lendo uma reportagem que tem uma inteligência artificial que ajuda ao diagnóstico, por exemplo, uma ressonância lá, que é o que tu falou ali, eu lembrei agora, né? Que ele pega, sei lá, um banco de dados de questões de exames, onde tem os diagnósticos lá, ele tem infinito, sei lá, milhões ali de referências. Então, de uma forma extremamente precisa e muito rápida, eles conseguem um diagnóstico muito mais rápido. Então, nesse ponto, a questão do futuro para a nossa saúde pode ser muito ajudada na questão de beneficiar em diagnósticos, né? Tem uma historinha legal sobre isso. Sim, com certeza é o futuro, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Tem um pesquisador que ele é chamado como sendo sei lá, avô, pai da inteligência artificial ou algo parecido. E o que ele diz, é um cara canadense, um dos mais famosos pesquisadores de inteligência artificial. E ele disse assim, a gente deveria parar de treinar radiologista agora, porque está claro que a inteligência artificial vai ser muito melhor em analisar raio-x e outras imagens médicas do que qualquer ser humano. Só que ele disse isso em 2012, 13. Nossa. Então, se a gente tivesse escutado ele parar de treinar radiologista naquela época, a gente não teria radiologista hoje e não tem inteligência artificial tão boa que nem pessoa para fazer exatamente. Isso. A gente estaria ralado. Então, que bom que a gente não ouviu ele nesse momento. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que hoje, o Sam Altman da vida e o CEO da OpenAI, que vem dizer, vamos parar de treinar programador, não precisa mais programadores, a gente não precisa mais de um monte de gente na profissão, vamos treinar só encanador. Porque esses futuristas seguidamente estão errados. Está muito claro que é o caso. Realmente. Nós somos muito ruins em prever o futuro. Legal. E aí você também, né, Ricardo? Porque eu já li alguma coisa que fala que inteligência artificial não é inteligência de fato, né? É um cálculo ali, né? Porque a inteligência vincula algo orgânico. Nós, por exemplo, a gente pode falar que a nossa espécie é inteligente, que a gente cria e faz. E a inteligência artificial vai precisar dos profissionais para alimentar o banco de dados para que eles possam, né, para que a inteligência artificial talvez possa crescer mais em cima do que a gente fez ele aprender, né, o banco de dados, seria isso, né? Sim, aí é uma questão muito mais filosófica sobre o que é inteligência, né? Ultimamente, tu sabes bem, nosso cérebro funciona através de um monte de sinapses, são conexões, é uma forma matemática biológica que está executando nosso cérebro, no final das contas. Então, nada impede que a gente consiga replicar isso em computadores. Não acho que a gente está lá, não acho que é impossível, não acho que alguém saiba que a gente vai conseguir chegar lá em algum momento. Uhum. E aí a gente falou sobre profissões, né, que realmente tem que tomar muito cuidado, que não é que vai acabar e tal. Mas será que
muito provavelmente vão surgir novas profissões que talvez a gente ainda não saiba ou que já estão. Tens alguma aí que tu fala, olha, está surgindo aí uma nova área que os alunos têm que dar atenção ou ainda não dá para prever? Não, acho que não dá para prever. Mesmo algumas profissões que pareciam que iam ser profissões do futuro, surgiu, sei lá, 2 anos atrás com o ChatGPT, surgiu uma profissão, entre aspas, chamada de engenheiro de prompt, que é o cara que sabe escrever para o ChatGPT para executar uma função específica. Porque tem certas maneiras, certos estilos, tipo domador de modelos. E isso ia ser a profissão do futuro, e que todo mundo ia ter que saber isso. Hoje, 2 anos passaram, não se fala mais nisso. Os modelos avançaram tanto que tu não precisa mais ser tão experiente, não precisa detalhar como se precisava 2 anos atrás a tarefa que tu quer para esses modelos conseguirem executar. Então, é difícil. As profissões que pareciam ser... Mas eu não tenho a menor dúvida que vão surgir novas profissões. Isso não há a menor dúvida. Historicamente se nota, esse é o processo da destruição criativa, que a gente destrói uma profissão e 10 outras aparecem. Porque no final das contas, quanto mais a gente automatiza as coisas, mais as pessoas procuram outras coisas para fazer. Ser humano, isso faz parte da natureza do ser humano. A gente não consegue ficar parado. A gente está sempre procurando coisas novas para fazer. Então é inevitável que vão aparecer novas profissões. E a pergunta que vale milhões, né, sobre o futuro. Ele fala, isso é bem interessante, porque a nossa, aí puxando um pouco para a biologia, né, qual é a tendência do nosso corpo? É não gastar energia. Evolutivamente, a gente só gastava energia para caçar, né? Então, esse negócio de, pô, a gente usar a inteligência artificial para fazer o ganha-pão, e depois também utilizar para lazer, que a gente precisa muito, né? A gente vive uma vida extremamente corrida. E aí, Ricardo, agora uma pergunta também que eu considero assim um assunto bem delicado, né? A gente sabe que a gente vive num mundo completamente desigual, onde muitas pessoas têm oportunidades e muito mais não têm oportunidades. A inteligência artificial, em algum nível, pode aumentar a desigualdade, seja agora ou no futuro, porque aquele que detém a informação, né, enfim, até para sua saúde, pode ter lá, que a gente fala na biologia lá, se imagina uma edição gênica que consiga tu editar os genes, tirar todas as doenças e criar genes específicos que vai te tornar mais forte e viver 200 anos. Isso vai ser muito caro. Então, algumas pessoas não vão ter acesso. Então, vão ter o que a gente chama de super humanos, digamos assim, e nós normais, né? Os não muito ricos. A inteligência artificial, tu vê ela como algo que, se não tomar cuidado, pode gerar desigualdade social? Eu acho que sem dúvida. Eu acho que está ficando bastante claro que as melhores inteligências vão exigir muita computação. E computação custa muito caro. Então, hoje, para a gente treinar um modelo como o ChatGPT, a gente está falando da casa de centenas de milhões de dólares para conseguir construir um modelo desse tipo. Então, só quem conseguir treinar esses modelos... então, pensa assim, só quem conseguir comprar esses modelos com esse dinheiro consegue ter algo melhor do que o que existe no mercado atualmente. Então, só isso aí já vai trazer uma enorme desigualdade. Pouquíssima gente tem acesso para construir esses tipos de modelos. Tem um lado, talvez, um otimista sobre isso, é que esses modelos, especialmente hoje, a gente tem muitos modelos que são modelos abertos, onde qualquer um pode baixar e utilizar, não precisa pagar para o OpenAI ou para o Google, coisa do gênero. Eles podem popularizar esse tipo de aplicações a um ponto onde, de fato, qualquer um consegue ter um modelo customizado para si, por exemplo, para resolver problemas bastante específicos. Isso pode ajudar na questão da distribuição. Por outro lado, tem essa questão de que o nosso mundo está cada vez mais tecnológico, então as pessoas que não têm acesso à tecnologia acabam ficando para trás. Não tenho boa resposta também sobre o efeito global disso. Tem que chamar um economista para o próximo episódio para talvez discutir um pouco isso. Mas eu tento ser otimista. É o que eles chamam de realista, mas otimista. Certo. E aí, voltando um pouco assim para o cotidiano da escola, né? A gente sabe que, enfim, a inteligência artificial pode ser utilizada para o bem e para o mal, tanto na questão até de guerras, assim, que a gente vê, né? O país que detém o melhor, enfim, a inteligência artificial utilizar assim. Então, esse nível global é um problema, mas também é um problema a nível local. E aí a gente vê, às vezes, algumas reportagens, saiu recentemente aí, que chama, acho que é deepfake, né? Quando tu utiliza a inteligência artificial, tu pode explicar uma linguagem talvez mais técnica, mas tu utiliza a inteligência artificial para mentir, talvez. Então, é uma foto, às vezes, né? Enfim, como nós, educadores e os pais,
o que a gente tem que fazer para blindar o ambiente escolar ou até mesmo blindar os nossos filhos para que isso não aconteça com eles, né? Esse problema de utilização má da inteligência artificial. Bom, acho que tem duas questões. Uma é como é que a gente faz com que eles lidem com a existência desse tipo de coisa, e a outra é como a gente evita que eles próprios acabem sendo afetados diretamente por isso, né? Para essa segunda não sei, simplesmente não sei, acho, mas talvez passe pela primeira, que é educar, né? É conseguir passar um nível de ceticismo para essa nova geração. A gente está passando por um processo ruim, que é a nossa geração que cresceu com os computadores rudimentares e entende um pouco mais sobre como eles funcionam, e uma nova geração que basicamente sempre existiu o computador, sempre funcionaram, e que tendem a dar mais credibilidade para a inteligência artificial por isso. Eu acho que passa por nós de tentar educar a geração nova, o pessoal do Mário Quintana, de que não é essa panaceia. A inteligência artificial ela é uma ferramenta, ela tem defeitos, e uma das coisas que ele pode ser utilizada é para fazer imagens falsas e coisas do gênero. E que a gente não deve acreditar em tudo que a inteligência artificial fala. Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que tu sempre tem que partir de um ponto de vista cético. Tudo que sai da inteligência artificial tu tem que partir do princípio que está errado, que é falso e que está errado. Eu digo isso no Instagram, assim, todas as fotos que eu vejo no Instagram hoje eu parto do princípio que é falso. Até mensagem do WhatsApp. Hoje a gente tem que sempre ter um passo atrás para tudo, né? Notícias, enfim, tem que sempre checar bem. É isso. Se antes partia do princípio que era verdade e depois tentava se descobrir que é falso, hoje a gente parte do princípio que é falso e tenta descobrir se é verdade. Eu acho que mudou um pouco o panorama devido a essa inundação, a facilidade que tem de gerar notícias falsas, gerar imagens falsas, gerar vídeo falso. Olha o que é o View 3 aquele no Google, absurdo, consegue gerar vídeos fantásticos. Então não dá para confiar em vídeo, não dá para confiar em imagem, não dá para confiar em texto. A gente precisa encontrar soluções para isso, que eu acho que não existem ainda, mas que vai passar por um processo de... Vamos parar. A internet já nos ensinou um pouquinho isso, né? Eu acho que é só uma questão de estender esse ensinamento para ir além. Não dá para acreditar em nada que a gente vê na internet, mais ainda hoje do que antes. Se a gente partir desse princípio cético, eu acho que a gente já nos coloca numa posição um pouquinho mais favorável para não cair nesses problemas gerados pelo uso errado. Fantástico. Falando assim, já me vem muitas coisas, a gente poderia ficar horas aqui falando, né? Só que nosso tempo também é limitado. E primeiro agradeço já pelos esclarecimentos todos, só que eu quero te fazer agora um questionamento, assim, digamos, né? Gerar para ti um questionamento que para tu ficar bem livre, assim, para nós. Se tivesse que falar o mais importante que tu acha assim, sobre inteligência artificial, uma super dica, ou um super medo, ou qualquer coisa, seja bem livre, cara, para falar para os alunos agora, para os pais, para a comunidade de Pelotas aqui, pessoal do Mário Quintana, algo sobre inteligência artificial que talvez a gente ainda não tenha falado. Nossa, pois é, eu passei todo esse tempo tentando falar exatamente isso, assim, porque para mim a parte importante é isso, é de entender que a inteligência artificial ela não é infalível, pelo contrário, explorar e entender aonde ela erra, quais são os problemas que ela traz, quais são os preconceitos embutidos, isso é absolutamente fundamental. Eu acho que os professores, as escolas vão ter que se adaptar para conseguir, de alguma maneira, passar isso para os alunos. Elas próprias aprenderem, porque eu acho que hoje não é o caso de que todo mundo... Pouquíssima gente, eu acho, que tem explorado isso. Mas conseguir explorar isso para passar para os alunos. Eu acho que isso vai ser, talvez, a coisa mais importante. Se a gente utilizar de forma desenfreada, sem senso crítico, de sair, não, se a inteligência artificial disse é porque está certo, isso vai explodir ali na frente e vai ser muito em breve, muito em breve. Então acho que esse é o meu maior medo, sabe? Que as pessoas usam de forma não crítica. Meu segundo maior medo é que as pessoas não usem. Certo? Porque ela é uma ferramenta habilitadora absolutamente incrível, especialmente para a educação. Eu não consigo imaginar algo que tem um potencial maior, mais transformador, talvez com exceção de livro impresso, né? Mais transformador que a inteligência artificial. Então não usar é um problema. Usar errado é um problema maior. Encontrar o meio termo é o nosso desafio. Show de bola. Então as profissões aí, pessoal, se quer ser melhor ainda, quer estudar, quer otimizar o estudo para o vestibular, para o Enem, ou pensando na tua profissão, utilize, olha o recado do Ricardo aqui, que é especialista, pessoal.
faça da inteligência artificial um aliado. Eu vou tentar aprender mais ainda, né? Tem uma ferramenta legal, cara, não sei, certamente tu conhece, é o Notebook LM. Que ferramenta massa, tipo, porque lá tu coloca as fontes e para o meio acadêmico é extremamente interessante. E tem tantas outras, acho que todos os dias assim saem novas ferramentas com inteligência artificial, né? E às vezes até assusta um pouco, porque dá aquela angústia que eu estou aprendendo uma, já tem outra, né? Isso aí meio que é uma bagunça quanto a isso. Mas a dica, então, é a gente estar sempre indo atrás da inteligência artificial, sempre se atualizando e fazer ela nossa aliada. Exatamente. Ricardo, quero te agradecer aqui. Muito fácil, obrigado. Foi fantástico aqui. Ó. Ricardo, respeito total por ele. Aqui na descrição do vídeo vão ter as redes sociais, até se quiserem acompanhar o trabalho do Ricardo, nosso, vão estar tudo ali. Não se esqueça de nos seguir, pessoal. Siga o Conexão EMQ. Vamos juntos nessa empreitada aí pela educação, e a gente traz sempre pessoas muito interessantes aqui hoje. Para mim foi uma honra muito grande. Novamente agradeço. Ricardo, deixo contigo as palavras finais para se despedir do pessoal. Aí. Eu só agradecer enormemente poder estar aqui. Já havia conversado lá com o Rogério para a gente conseguir conversar em algum momento. Que bom que a gente conseguiu finalmente encontrar um tempo para isso. E fico à disposição para qualquer conversa, bate-papo sobre inteligência artificial. Com certeza faremos mais. Muito obrigado, valeu. Obrigado, gente. Tchau, gente. Obrigado. Valeu.